Bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, paz, boker tov. Então, hoje são 21/12/2025 e quinta-feira é o chamado Natal. E eu vou explicar aqui por que eu não comemoro, como também não comemoro essa passagem de ano, né, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. E quero começar falando dentro das Escrituras. É a minha base das Escrituras. Por que eu não comemoro? Você vai ler as Escrituras, examinar as Escrituras, não ler, mas examinar. E examinar é você... Né? O que é um exame físico? Né? Palpar, ver se quando está doendo. O que é um exame médico? Né? De imagem, ultrassom, para poder ver o que está dentro, porque existe um sinal fora. Então, examinar. Sentar e examinar. Pegar várias versões, porque tem muitas versões que força para dogmas, dá para dogmas. Então, é sempre pesquisar. Pegar o grego, o hebraico, né? E aí, com disposição de coração de aprender, com a mente aberta, o próprio Eterno vai te direcionando ao caminho da verdade. Que, embora tenham manipulado, escondido a Bíblia, várias traduções, né? Algumas até Almeida, traduções de Almeida, que uma traz uma coisa, outra traz outra, outra traz um colchete, outra traz no rodapé que não existe aquele versículo de manuscritos, ou nos melhores manuscritos, aí você vê, né? Mas aí a verdade ela vai prevalecer sempre, mas aqueles que buscam com verdade e sinceridade. E aí a gente não vai encontrar em nenhum momento Jesus dizendo, dando ordem ou direcionando para celebrar seu nascimento. Nem os apóstolos. E nem depois deles, porque essa questão de comemorar Natal, aniversário de Jesus, foi bem depois que aconteceu. Então, a gente vai vendo, conhecendo. É importante conhecer o contexto histórico. É importante para entendermos melhor a palavra. O Papai do Céu nos deixou também isso como relíquia. Igual como você vai analisar, aí fazendo um adentro, né, que o ano 70, né? Como é que você soube que aconteceu no cerco de Jerusalém, como foi profetizado, Deuteronômio 28, como Jesus fala para os discípulos que seria derribado, né? Chora por Jerusalém, 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 que mata os profetas que vão até vós. Quantas vezes quis juntai-vos como a galinha junto os seus filhotes, mas vós não quiseste. Essa casa ficará deserta. E 40 dias depois da sua morte e ressurreição, acontece o cerco de Jerusalém. Aí você pega o historiador Flávio Josefo, que vai contar com detalhe terrível, terrível que aconteceu ali. Então, examinar as escrituras é tudo isso. É você sentar, fazer igual o profeta Daniel. Opa, peraí. Examinar, se dedicar. Né? Pedir ao pai, senta comigo. Jesus, senta comigo. Estou aqui na mesa, né? Senta comigo para poder me ensinar. Né? Examinar tudo, reter o que é bom. Vamos lá, é isso. É isso. E você não vai encontrar nenhuma menção de que tinha que guardar, tinha que celebrar o nascimento de Jesus. A única ordem que Jesus nos deu e que os apóstolos repetem é que celebrar a morte dele até que ele venha. Toda vez que a gente ceia, e não é essa ceia, né, o cálicezinho, não, é a ceia de repartir um com os outros, ter comunhão com os outros. Essa ceia que é feita, só pega um pouco do versículo, né? Esse é o meu cálice, esse é o meu corpo. Mas cadê a parte que esperando pelos outros, quem tem fome come em casa? Essa parte não se lê, não acontece, por quê, né? Então a ceia não era isso, né? Não existe nem a palavra santa ceia, era a ceia. Uma ceia que as pessoas estavam juntos e ali na comunhão lembrava da morte do Senhor até que ele venha. Essa é a ordem. Essa é a ordem. E o batismo, né? Ali, né? Ser batizado. Quem não for batizado, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Por quê?
Se você crê e rejeita o batismo, o que você está declarando? Eu não acredito, eu não quero nascer de novo, porque é um simbolismo, não é? A ceia é um simbolismo. Então, se você rejeita, você crê, mas você não adere, né? E quem não crê, já não crê mesmo. Também não vai se batizar. É isso que ele quis falar. E é um compromisso público, né? Quando você se batiza, é um compromisso público. Então, se você está se envergonhando de fazer esse compromisso público, então você não está de fato abraçando a aliança, não está sendo um só com uma Mashiach, né? Com Cristo, né? Você vai encontrar essas ordens. Então, para começo, não existe na Bíblia. Se fosse para ser, eles tinham estabelecido. Outra coisa, aí você vai para o contexto histórico. Em dezembro, lá em Israel, é neve, é frio, é congelante. Quando Jesus nasceu, os pastores não estavam no campo, que o anjo apareceu e avisou? Então, nunca pode ser dezembro. Está entre setembro e outubro, porque dezembro já começa o inverno. Aí você vai ver o contexto histórico. Então, se é para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, né? Que você fala, não, mas é para dar honra para ele, como se celebrar o nascimento é dar honra. A honra é você obedecer, é você seguir as mesmas pisadas. Tá? Então, faz setembro, outubro, o que tem que fazer nessa data, 25 de dezembro? E você vai buscar na história essa data, 25 de dezembro, desde o Egito. É antigo, que foi passando de geração em geração. A adoração ao Deus Sol. Aí você vai entendendo todo a artimanha que Satanás criou e que as pessoas hoje, não é bom porque as famílias estão juntas, reunidas, está todo mundo vendo. Por que não consegue fazer isso? Aí mostra muito mais que as pessoas não conseguem se reunir. Não estão juntas, por quê? Se qualquer outra época não consegue fazer isso, é porque não há união, não há prazer em estar junto. Na realidade, isso deixa mais claro, descoberto, de que as pessoas não têm apreço um pelo outro. Porque eu preciso de uma festa, vou gastar dinheiro para poder estar junto. Mais uma coisa para se pensar, não é? É. E a gente vai vendo, e como é que chegou até nós? Como é que chegou até nós? Essa questão de adoração ao Deus Sol nesse dia 25. Por que tem que ser dia 25? O que acontece? Então, precisa se conhecer. Você está celebrando o dia do Deus Sol. Não adianta dizer que ele precisa ser homenageado. Faz isso outro dia e outra coisa. Não se faz comemorando aniversário. Se faz respeitando, obedecendo, fazendo aquilo que ele falou. Ele falou assim, fareis obras maiores que a minha, Jesus falando. Porque ele foi para o Pai. Vocês vão fazer maiores, porque vocês vão ter muito mais tempo para fazer. Foi só 3 anos e meio. Então é isso. Mas a gente é confortável se adaptar ao mundo, né? Porque aí eu não desagrado ninguém. Fico bem com todo mundo. Essas são a base. E é muito séria, porque você está comemorando o Deus pagão. Não tem essa, no porquê, não, porque isso, porque aquilo, e vou ajustar porque aquilo que eu sinto, porque eu me sinto bem, fico feliz. O reino é isso? Não é obediência, não? É aquilo que eu sinto, é ficar bem com todo mundo? É sobre isso. E aí tem a questão do... e uma coisa, o que a Igreja Católica fez? Tinha lá em Roma tinha a adoração ao Deus Sol, Constantino agora usa a fé para poder levantar o reino, que já estava bem caído, aí entrou fé e política, fez o decreto de Milão para não perseguir mais os cristãos, fez todo... começou a dar cargo para os anciões que estão à frente das igrejas, e aí as basílicas,
E aí, para poder reajustar, porque era um deus pagão, né? O deus Sol. Ah, tá. Bom, pegou textos bíblicos. Ah, Jesus é o sol da justiça. Então, esse dia pode ser colocado como nascimento dele. Porque eu sou a luz do mundo, luz, sol. Foi pegando texto para poder acomodar. Sabe aquela questão de que, igual Satanás fez com Eva? Ele disse meias verdades. Pegou algo que parecia, não, olha, não é bem assim. Olha, a Igreja Católica, né? Ó, tá aqui, tá vendo o texto que fala que ele é o sol da justiça? Então, esse dia é para o Rei Sol. Então, de verdade, quem é o sol da justiça é ele que tem que ser adorado, comemorado, adorado nesse dia, não é? Então, vamos ajustar. É muita artimanha de Satanás e a gente caiu. Quantas vezes eu participei de Natal? Até que a verdade brilhou, né? O sol da justiça, né? Jesus brilhou na minha vida. E aí, e o que acontece? Até assim, acho que foi na Itália, na França, que eles proibiram a questão de comemorar no Natal essas festas, porque sabia que não tinha nada a ver com a Bíblia, né? E a questão do Ano Novo. O Eterno estabeleceu o dia do começo do mês. Quando o povo sai do Egito, está lá em Êxodo 12. Estabeleceu qual seria o princípio do mês, qual o mês seria, que é a Bíblia. Ele falou, olha, esse vos será o princípio dos meses do ano, o princípio do mês do ano. Que no 14º dia tem a peça, que é a morte do cordeiro. E aí começa o ano. O Eterno estabeleceu. Por que o Eterno estabeleceu? Já havia calendários. Há cultos a deuses. Então, o Eterno, para separar isso, o Eterno todos os dias são um dia, mas o Eterno, para separar isso, olha, vou estabelecer o meu calendário, vocês vão seguir esse calendário. Já havia a adoração ao Deus Sol no Egito, então vocês vão seguir esse calendário. E estabeleceu as festas, conforme o começo do mês na lua nova, o começo do dia no pôr do sol, aí mudaram para meia-noite. Por que o dia tem que começar no meia-noite? Ou o dia começa, gente, vamos lá pela lógica, ou o dia vai começar, porque é o sol que marca o dia, a lua à noite. Ou seria no começo, no nascer do sol, o começo do dia, ou no pôr do sol, né? Ou no pôr do sol, que aí tá? Vai começar um outro ciclo. Ou começou ou terminou. Mas e aí eles fizeram? Marcaram de começar o dia meia-noite, na metade da noite. Aí isso foi por acaso? Não, é para desfazer as coisas do Eterno. E lá em Daniel 7, diz lá uma profecia que dizia que até o Eterno fala assim, Daniel queria entender, mas o Eterno fala assim, Daniel, sele a palavra dessa profecia, porque é por tempo do fim. Mas diz que o quarto reino, o quarto animal, que é Roma, que mudaria os tempos e a lei. Por que o Eterno adverte que eles mudariam? O tempo lá é Imodi, tempos, estações, festas, calendário, essa tradução, né? Tempo de espaço. Está falando de coisas de contagem, né? De contagem de algo determinado, especificado. Depois eu vou também postar sobre isso. Está falando sobre isso. E a lei do Eterno. O que o catolicismo fez? O dia de sábado, que foi estabelecido na criação, então não é uma lei de Moisés, como as pessoas falam, a lei de Moisés foi Deus que deu, né? Mas era passado de geração em geração. O que Moisés foi ordenado ele escrever a lei em tábua, registrar, mas era passado. Tanto é que o Eterno fala para Isaac, dá testemunho de que Abraão guardou a lei, os mandamentos, ordenanças, estatutos, juízos. Então era passado de geração em geração. Até mesmo antes da lei ser escrita
na pedra, lá no deserto, o Eterno faz uma prova com o povo se eles guardavam o Shabat ou não, que foi o maná. Ele disse, olha, 6 dias vocês vão colher, no 6º dia você vai colher 2 porções para no sábado não colher. Aí eles pegaram, colhia na sexta uma só e foi no sábado colher. No sábado que eles colheram, apodreceu. E aqueles que obedeceram e colheram 2 porções para sexta-feira, não apodreceu. Ficou para o sábado, uma coisa, né? Ficou ali perfeito. Porque era ordem, tinha a bênção do Eterno. E aí depois, por causa da dureza do coração, Deus fala para Moisés, agora escrever na tábua de pedra. E foi quebrada a primeira, Deus falou assim, agora vai lá e escreve a segunda. Tão sério que era. E assim, houve trovões, houve coisa magnífica naquele dia. Porque era a lei do Eterno, que devia estar cravada nos nossos corações. Mas precisou ser escrita na tábua de pedra. Então, já dizendo que iam mudar. Então, olha lá, a católica vai lá e muda. O dia de sábado passou a ser dia de domingo, que nem se guarda, né? Porque guardar o Shabat é você não fazer obra servil nenhuma nesse dia. E as pessoas fazem, né? Depois eu posso contar como é que eu faço o meu Shabat para guardar, que é maravilhoso. Lá em Isaías 56 fala que aos estrangeiros que abraçam minha aliança, chama meus sábados de prazeroso. Darei lugar melhores do que filhos e de filhas. É uma maravilha para o nosso corpo, para a nossa mente. Ainda mais esse tempo agora que a gente está numa correria. Hoje eu estou em casa. Hoje eu não fiz plantão, mas dia a dia é uma correria. E cada vez mais ficamos mais doentes, mais ainda. E aí eles trocaram o sábado por domingo. Que versões erradas que diz que Jesus ressuscitou no domingo. Jesus não ressuscitou no domingo. Estou no sábado à tarde, 3 dias e 3 noites, que ele morreu. Morreu no 14º dia. A gente vai vendo, analisando, pesquisando, que ele morreu no dia 14º, que era uma quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado. Estou no sábado à tarde, que era o dia 16, dia 17. E a gente vai ver que a manipulação em escrever no primeiro dia da semana. Não tem isso no texto grego. Por isso que é examinar as escrituras e pegar as versões e conhecer a verdade. E aí foi modificada essa questão dos calendários. Aí você vê no tempo de Roma, calendário juliano, calendário gregoriano, é o que a gente está hoje. Teve um outro também, que agora não estou lembrando. Mas ainda começava os meses, a partir de março, abril. Por que passou a ser janeiro? Quando foi que passou a ser janeiro? Você vê, olha, a palavra setembro corresponde a que número? A raiz da palavra setembro, 7. É engraçado que às vezes quando eu vou escrever assim, novembro, eu coloco 9, mas não só não é por causa de que eu compreendi, não. É porque, assim, isso desde nova. Eu sempre me bolava com isso, né? Outubro, 8, é 10. Depois eu fui compreendendo, realmente a minha mente, né, estava assim, alcançando alguma coisa que eu nem percebia, né? Essa dúvida. Então, 7 era setembro, por isso que foi dado esse nome. Outubro, de 8. Novembro, de 9. Dezembro, de 10. E começava-se, e tinha mais os outros. Julho e agosto foi acrescentado por causa do imperador Júlio e por causa do imperador Augusto. Está na história. Vai lá e vê a história do calendário. Aí daqui a pouco eles passam a dezembro ser 12. Para quê? Para que janeiro seja o primeiro dia do mês. O primeiro mês do ano. E a gente vai ver a história do deus Jano, que é de janeiro. E tinha que coincidir com o sol, com o equinócio,
equinócio, ou equinócio, do Sol. O calendário que antes era lunar passou primeiro a ser uno-solar, depois passou a ser solar. Olha só a bagunça que eles foram fazendo, modificando, para desfazer das coisas do eterno. Essas são as minhas base bíblica e histórica. Não é só base bíblica, é histórica. Ah, não, mas porque aí aquela questão de novo. Porque as famílias estão juntas, aproveitando. Outra coisa, aonde que a gente deve comer? Meia-noite, gente. O nosso corpo não foi feito para isso. A gente transgride o tempo do espírito, que somos nós. A gente transgride. A gente não cuida do nosso corpo, mas é cuidar do corpo, da alma, do espírito, não fala sobre isso? Da nossa mente, das nossas emoções, nosso físico. Cada vez mais as doenças estão vindo mais e mais. Você vê que, cadê? Antigamente a gente via muitos milagres acontecendo, mas hoje, por que muitos milagres também não estão acontecendo? As pessoas não estão cuidando da sua saúde. Doenças que são provinda, né, de má alimentação. O câncer é um deles. Na sua maior parte, é por causa da má alimentação. E aí você vai comer tarde da noite, comidas gordurosas. E essas comidas, foi onde que originou a questão de guarda do Natal ou do Ano Novo, era lá na Europa, que é um lugar quente. Não se comia meia-noite, não. E era um lugar quente, é um lugar frio. Então, no frio, você acaba comendo um pouco mais de gordura, de doce, né? O corpo precisa. Mas vem para o Ocidente. A gente vive num ambiente muito quente, que a gente deveria estar comendo muitas frutas e à meia-noite comendo, enchendo, vai ter problema de saúde, bebê. Vamos falar assim, né? Gente, vai ter esse problema de saúde. Porque... E outra coisa, a Bíblia fala sobre o pecado de glutonaria. O que a gente pratica no Natal, no Ano Novo? Pecado de glutonaria. Não tem pra onde fugir, não. Ninguém quer falar sobre esse pecado, não, sabe? Porque quando a gente come além do que a gente deve, ainda mais num horário desse. Aí depois, Jesus me cura, Jesus me cura. Eu até me lembrei de uma senhora, uma irmãzinha, que ela era até da Adventista, né? Da denominação adventista. Aí ela falou assim que uma irmãzinha foi na casa dela para ela orar por ela. Não ora por mim, que eu estou passando muito mal. Foi assim, a parte da tarde. Essa irmãzinha, ela foi contando, ela falou assim, perguntou para ela, o que você comeu? Ah, comi isso, isso, isso. Ah, você sabe que você tem pressão alta, você vai comer isso, você sabe que você passa mal, não sabe que a pressão sobe? Não vou orar. Vai lá no médico, toma o remédio e tem que se cuidar. A irmãzinha ficou ficou assim espantada, não, mas é uma verdade. Eu mesmo assim, se eu como alguma coisa que me faz mal, eu não clamo para o pai me curar porque eu não estou cuidando do meu corpo direito. Não é. Falta de vergonha minha de cuidar da minha alimentação. Então, é sobre isso. É sobre a verdade. É sobre a verdade. Ah, é muito bom. Já participei de Natal Ano Novo. É bom, né? Você tá ali, aquela alegria, aquela euforia. E não sei o que, presente, né? Parece uma coisa tão bonita, mágica. Mas não é a verdade. Não é a verdade. E aí que eu falei. Ainda mais desmascara essa falsidade que existe, porque se as pessoas precisam de dia para todo mundo estar junto, não conseguem ter tempo, aí pior ainda, porque mostra que não há uma verdade, que não há uma afeição, um amor ali envolvido. Precisa de uma festa para poder viver isso. Que nem vive, né? Só cada um vai comendo um para cá, outro para lá, e aquela coisa, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, daqui a pouco acabou. E uma outra coisa, quantas famílias também, assim, que não tem condição, que se sente ainda mais triste, porque todo mundo está comemorando, ela mal consegue fazer uma coisinha para ela, para a família, né?
E aí, é isso, né? Então, assim, a base é as escrituras. E assim, uma outra coisa para raciocinar, né? Jesus não deixa nenhuma ordem, os discípulos não deixam nenhuma ordem, mas a Igreja Católica Romana pagã determina que vamos comemorar porque é aniversário de Jesus. Você vai aceitar isso? Então você segue dogmas católico? É isso? Né? Vamos nos despertar para a verdade. Vamos nos despertar para a verdade. E assim a gente vai se libertando do sistema. Lá em Apocalipse fala assim, ó. Sai dela, povo meu, para que não incorras com as suas imundícias. O povo de Deus está onde? O povo de Deus está na macumba? O povo de Deus está na católica, né? O chamado povo de Deus, evangélicos. O povo de Deus está no espiritismo? Não, o povo de Deus está dentro das denominações cristãs, cristianismo. Por que está dizendo isso? Sai dela, povo meu. Está lá em Apocalipse isso. É muito sério. É muito sério. Então, assim, passando para deixar esse meu entendimento, essa minha libertação, porque a libertação, e assim, gente, é maravilhoso. Você, caraca, eu não vou na mesma direção que o mundo está indo. Sou livre. Uma sensação muito boa. Só assim, passando por ela que você percebe como é que é grandioso, como é grandiosa essa experiência. Então, um abraço para todos. Que o Eterno possa esclarecer a mente de cada um de vocês. Beijo. Tchau, tchau.